1 Crônicas 6, versão King James atualizada. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E esses foram os filhos de Coate: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Esses foram os filhos de Amrão: Arão, Moisés e Miriam. E os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar deu origem a Finéias, Finéias gerou Abisua, Abisua gerou Buqui e Buqui gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Aimaas, Aimaas gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo edificado pelo rei Salomão, em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum. Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías e Seraías foi pai de Jeozadaque. Jeozadaque foi levado cativo quando Yahvé, o Senhor, por intermédio de Nabucodonosor, aprisionou e exilou os habitantes de Judá e Jerusalém. Portanto, estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Estes são os grupos familiares dos levitas, de acordo com as casas tribais de seus pais. De Gerson, seu filho Libni foi pai de Jaate, que foi pai de Zima. Zima foi pai de Joá, Joá foi pai de Idô, Idô foi pai de Zerá, e Zerá foi pai de Jeaterai. De Coate, seu filho Aminadab foi pai de Corá, e Corá foi pai de Assir. Assir foi pai de Eucana, Eucana que foi pai de Ebiaf, e Ebiaf foi pai de Assir. Assir foi pai de Taate, Taate foi pai de Uriel, Uriel foi pai de Uzias, e Uzias foi pai de Saul. De Eucana nasceram 2 filhos, Amazai e Aimote. Aimote foi pai de Eucana, Eucana foi pai de Zofai e Zofai foi pai de Naate. Naate foi pai de Eliabe, Eliabe foi pai de Jeroão, Jeroão foi pai de Eucana, que gerou Samuel. De Samuel, Joel, o primogênito, e Abias, o segundo. De Merari, Mali, pai de Libni, pai de Simei, que foi o genitor de Uzá. Uzá gerou Simeia, Simeia foi pai de Agias, Agias foi o pai de Asaías. São estes os homens que o rei Davi encarregou de dirigir o canto de adoração a Yahvé no templo do Senhor, depois que a Arca da Aliança foi transferida para lá. Os adoradores se revezavam nos seus deveres de ministração do louvor diante do tabernáculo, da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. São esses os nomes dos servos que ali ministravam o louvor junto com seus filhos. Do grupo da família de Coate, o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, que fora filho de Jacó, Israel. À direita de Emã posicionava-se seu parente Asaf, regente do segundo coro, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Dentre os membros do grupo da família de Merari, à esquerda de Emã posicionava-se seu parente Etã, regente do terceiro coro, filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, que era filho de Levi. Seus colegas e parentes, outros levitas, tinham a responsabilidade de zelar por todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus.
Contudo, Arão e seus descendentes eram os encarregados oficiais da apresentação das ofertas de incenso e dos holocaustos, os sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelos sacrifícios de propiciação por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel, conforme tudo que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Estes foram, portanto, os descendentes de Arão, que foi pai de Eleazar, pai de Finéias, que foi genitor de Abisua, pai de Buqui, pai de Uzi, que gerou Zeraías, pai de Meraiote, genitor de Amarias, que foi o pai de Aitube, pai de Zadoque, que gerou Aimaas. Essas foram as cidades e as regiões outorgadas aos levitas para que nelas habitassem em paz. Dentre os descendentes de Arão, as famílias tribais dos coatitas foram sorteadas em primeiro lugar. Foram-lhes concedidas terras de Hebrom em Judá com suas pastagens ao redor. Mas os campos e povoados em torno da cidade foram entregues a Calebe, filho de Jefoné. Sendo assim, os descendentes de Arão receberam Hebrom, cidade de refúgio, e Libna, Jatir, Estemoa, Hilem, Debir, Azã, Jutá e Bet-Senus, com todos os seus campos ao redor. E da tribo de Benjamim receberam Geba e Gibeão, Alemete e Anatote, com todos os campos e pastagens ao redor. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs. 10 cidades situadas no território da metade da tribo de Manassés do oeste foram dadas mediante sorteio ao restante do grupo de famílias de Coate, clã por clã. Para os descendentes de Gerson, família por família também foram sorteadas 13 cidades das tribos de Issacar, de Azer e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés do leste que habitava na região de Bazã. Os filhos de Merari, de acordo com seus clãs, receberam igualmente por sortes tiradas 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Desse modo, os israelitas deram aos levitas essas cidades com todos os seus respectivos campos e pastagens ao redor. Outorgaram-lhe essas cidades que são mencionadas anteriormente, nome por nome, da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, todas entregues mediante sorteio. Do grupo de famílias de Coate, algumas receberam no território da tribo de Efraim as seguintes cidades e terras de pastagem: Siquém, uma típica cidade para abrigo de fugitivos que ficava na região montanhosa de Efraim, a cidade de Gezer; Joquemeão, Bet-Orom, Aijalon e Gat-Rimon, com suas respectivas pastagens. E no território pertencente à metade da tribo de Manassés do oeste, eles receberam as cidades de Aner e Bileão, com todas as terras e pastagens e campos que ficavam ao seu redor. Os filhos de Gerson, gersonitas, receberam as seguintes cidades do clã da metade da tribo de Manassés do leste: Golã, na região de Bazã, e Astarote, com todas as suas respectivas áreas de pastagens. Da tribo de Issacar, Quedes, Daberat, Ramot e Anem, com todos os seus campos ao redor. Da tribo de Azer, Masal, Abdon, Hucoc e Reob, com suas respectivas áreas de pastagens. Da tribo de Naphtali, Quedes, nas terras da Galileia, Ramon e Kiriataim, com todos os seus campos adjacentes. Ao restante dos filhos de Merari, os meraritas entregaram da tribo de Zebulon, Rimono e as respectivas áreas de pastagens, e da tribo de Ruben, do lado oriental do Jordão, a leste de Jericó, deram Bezer no deserto, bem como seus campos, Jaza e também suas respectivas áreas de pastagens, Quedemot e Mefaat, igualmente com seus campos e áreas de pastagens. E da tribo de Gade, Ramote em Gileade, Maanaim, Esbom e Jazar, com todos os seus respectivos campos e pastagens.